Nesta semana, hoje mesmo, ontem e hoje, o Supremo Tribunal Federal iniciou a apreciação da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 4650, que trata do financiamento privado de campanha política. Os ministros Luiz Fux e Joaquim Barbosa se posicionaram contra a doação de empresas a campanhas e partidos políticos. Nesta tarde, o ministro Antônio Dias Toffoli está realizando o seu pronunciamento. Enquanto eu estiver aqui me pronunciando, se a minha assessoria puder dizer qual a sua conclusão, me será útil. Na ação apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil, é pedida a declaração de inconstitucionalidade de trechos das leis das eleições e dos partidos políticos. A OAB é contra a contribuição por empresas a campanhas políticas e a agremiações partidárias. Para a entidade, a possibilidade cria uma desigualdade no processo eleitoral, já que a legislação proíbe, por exemplo, que sindicatos, organizações religiosas e clubes esportivos não possam doar. O ministro Fux lembrou do resultado das audiências públicas convocadas para junho passado sobre o tema, nas quais o resultado foi amplamente favorável ao fim das contribuições por empresas. Também recordou que as informações colhidas à época mostraram que não existe perfil ideológico nas doações, já que as mesmas empresas acabam contribuindo com diferentes campanhas, tanto da situação quanto da oposição. De acordo com o seu voto, o ministro Fux rejeitou o argumento segundo o qual o fim do financiamento privado estimularia o chamado Caixa 2 ou os recursos não contabilizados. Disse que o Supremo Tribunal Federal já criminalizou a prática de não contabilizar os recursos. Atualmente, Caixa 2 é apenas crime eleitoral, prescrevendo 15 dias depois da diplomação dos eleitos. O ministro também acredita que o atual modelo está equivocado ao permitir a participação de pessoas jurídicas e proibir sindicatos. Além disso, o ministro votou para deixar as atuais regras valendo por 2 anos. Neste período, o Congresso deverá aprovar uma norma estabelecendo uma nova forma de financiamento para campanhas e partidos políticos. Também considerou inconstitucional a limitação prevista em lei do valor que as pessoas podem doar. Atualmente é 10% do valor recebido no ano anterior. Caso o Congresso não se pronuncie, o Tribunal Superior Eleitoral deverá se manifestar. No mérito, o ministro Joaquim Barbosa acompanhou o relator e considerou os trechos das leis inconstitucionais. Diz que o poder econômico não pode mais condicionar o poder político, classificando a influência das empresas como nefasta, perniciosa no resultado dos pleitos. A doação compromete a normalidade e a legitimidade do pleito eleitoral, compromete seriamente a independência dos representantes, afirmou o ministro Joaquim Barbosa, com respeito às doações das empresas privadas ou das pessoas jurídicas. No entanto, Joaquim discordou da proposta do ministro Luiz Fux, entende que o Congresso teve tempo de aprovar uma nova forma de financiamento de campanhas. Disse, abrindo aspas, essa ação começou a tramitar em setembro de 2011. Se o Congresso quisesse, poderia muito bem ter regulado essa matéria em tempo hábil, recordou. Por isso, ele votou para que a Corte declare a inconstitucionalidade dos trechos e deixe o vácuo legislativo. Aqui tenho defendido, com inúmeros colegas, no Senado, a proposta de proibir a
participação das empresas no financiamento de campanhas eleitorais, bem como tenho lutado por mais transparência nas contas de candidatos e de partidos políticos no processo eleitoral. Durante a tramitação do PLS 441 de 2012, na Comissão de Constituição e Justiça, defendi, com base no texto do PLS, Projeto de Lei do Senado 264 de 2003, do senador Jorge Viana, meu colega do PT e do Acre, e do projeto do qual fui relator, a proposta de vedar a participação de pessoas jurídicas no financiamento de campanhas eleitorais. Defendi a proposta do senador Jorge Viana. A experiência tem mostrado que o forte dessas contribuições é feito por empreiteiras, construtoras e pelas instituições do sistema bancário, com possíveis consequências negativas para o país no pós-campanha eleitoral. Avalio que as pessoas jurídicas somente poderiam contribuir para o fundo partidário, o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, pois, desta forma, todos os partidos políticos seriam beneficiados com o aporte de recursos de acordo com a regra do artigo 41A da Lei 9.096 de 95, que estabelece que 5% do total do fundo partidário serão destacados para entrega em partes iguais a todos os partidos aptos que tenham seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, e 95% do total do fundo partidário serão distribuídos a eles na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Eu, sinceramente, seria até a favor de uma mudança nessas proporções, quem sabe aumentar este 5%, que será igualitário para, eventualmente, 10% ou mais por cento, ficando algo como 90% para os partidos políticos já existentes com representação na Câmara dos Deputados. Também o compromisso de coibir o abuso do poder econômico no processo eleitoral, além da vedação à contribuição das pessoas jurídicas, considero muito importante que seja colocado um limite claro às contribuições das pessoas físicas. Na Comissão de Constituição e Justiça, propus ser de R$ 1.700 o valor, que equivale a aproximadamente o limite de rendimentos isentos de tributação do imposto de renda da pessoa física. O movimento por eleições limpas e de combate à corrupção tinha proposto um limite de R$ 700, mas aproximadamente 700. Entretanto, no diálogo com diversos senadores, ponderaram que seria mais adequado uma quantia da ordem de R$ 1.700 e por pleito. Então, isso significa, por exemplo, no ano que vem, nas eleições de 5 de outubro de 2014, teremos 5 pleitos para deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente. São 5 pleitos, então haveria um limite de 1.700 para cada pessoa física por pleito. Outro ponto que considero de fundamental importância é o que trata da transparência nas doações para as campanhas eleitorais. Acerca dessa matéria, eu apresentei, juntamente com o senador Pedro Táxi, do Mato Grosso, do PDT, emenda para que os partidos políticos, as coligações e os candidatos divulguem pela internet, na sua própria página eletrônica, todos os recursos e doações que tenham recebido para o financiamento das campanhas eleitorais nos dias 15 de agosto, 15 de setembro e no sábado que antecede domingo das eleições. O candidato que não cumprir tal preceito teria o seu registro cassado. Notem bem, perdurar as contribuições de pessoas jurídicas, de empresas,
de pessoas físicas e mais o financiamento público de campanha, essa transparência ao longo das eleições e não só após a realização das eleições, muitas vezes só no ano seguinte, permitiria aos eleitores, à opinião pública, à justiça eleitoral, perceber se, porventura, algum candidato, partido, está gastando muito mais do que as contribuições efetivamente realizadas. Ademais, poderá cada pessoa comparar bem como é que é a natureza do financiamento e quanto cada candidato e partido está recebendo de contribuição, tendo em conta o seu ideário, as suas proposições, o seu procedimento. Esse dispositivo permitiria ao eleitor acompanhar por intermédio da internet, da rede mundial de computadores, a prestação de contas da campanha eleitoral de cada candidato, seja do dispêndio realizado ou da captação de recursos financeiros, bem como de outras formas de contribuição material. Sendo assim, o eleitor poderia avaliar a compatibilidade dos recursos financeiros que recebem os candidatos e os gastos que realizam durante a campanha eleitoral com o objetivo de divulgar e promover a sua candidatura. Desse modo, pode o cidadão ter os esclarecimentos quanto ao comportamento de cada candidato em termos de compromisso com a verdade e a dimensão da influência do poder econômico em sua candidatura. Senador Capiberibe, com a transparência, e o senador João Capiberibe é um campeão da luta por transparência, a transparência em tempo real das doações, na medida em que tivermos todas as contribuições efetivamente realizadas, divulgadas transparentemente durante a eleição, que efeito terá isso? Poderão os eleitores detectar com maior facilidade eventual utilização de Caixa 2 que se reflita em gastos muito maiores de campanha do que as contribuições registradas. Ora, em 2005 e depois, em 2012, eu havia apresentado proposições com esse mesmo objetivo, o projeto de lei do Senado 283 de 2005 e o projeto de lei 280 de 2012, qual seja a instituição da prestação de contas em tempo real pelos candidatos durante a campanha eleitoral. O projeto de 2005 não foi apreciado pela CCJ, sendo arquivado ao final da 53ª legislatura em janeiro de 2011. O projeto de 2012 está na Comissão de Constituição e Justiça há mais de um ano, aguardando a designação de um relator. Já pedi ao senador Vital do Rego que possa logo designá-lo. Considerando as aspirações da sociedade brasileira por mais transparência nas ações políticas, conforme ficou patente nas numerosas manifestações por todo o Brasil, avalio ao analisar os primeiros votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal na DI 4650, que o Parlamento deve retomar o assunto, de modo a dar uma resposta mais amadurecida à sociedade brasileira. Gostaria aqui de registrar que acabo de receber a informação que o ministro Antônio Dias Toffoli votou também contra a contribuição das empresas, portanto, acompanhando o relator. Quero avaliar que, neste caso, os ministros do Supremo Tribunal Federal parecem estar sentindo melhor o sentimento da população sobre a interpretação correta da Constituição em relação a nós, senadores. Felizmente, diversos senadores aqui votaram a favor do fim das contribuições de pessoas jurídicas. Eu ouvi argumentos na Comissão de Constituição e Justiça de que isto iria inviabilizar a campanha. Ora, na medida em que a vedação de contribuições de pessoas jurídicas se der igualmente para todos, ora, aí teremos meios muito mais democráticos
de financiamento da campanha seja pela combinação do financiamento público de campanha, porque haverá uma parte que poderá até ser aumentada, e a outra parte referente à contribuição de pessoas físicas. Quero aqui lembrar um exemplo interessante que foi o da campanha, sobretudo em 2008, a primeira campanha do presidente Barack Obama, que conseguiu uma extraordinária contribuição de maneira aberta, transparente, através da internet, de pessoas a quem se dizia: quem quiser dar uma contribuição modesta que seja, de 10, de 20, de $100, poderia fazê-lo, e uma rede extraordinária de pessoas se entusiasmou pela campanha, pessoas físicas, cidadãos que contribuíram pela maior parte do financiamento da campanha do presidente Barack Obama, que inclusive então preferiu não ter a contribuição do ponto de vista do poder público, o financiamento público. Ele preferiu principalmente a contribuição de cidadãos, pessoa física, e teve um extraordinário resultado positivo. Eu quero muito, até vou aqui transmitir ao meu querido líder Wellington Dias, meu caro líder, senador Wellington Dias, que dá uma entrevista aí no canto, queria fazer quem sabe possamos fazer uma sugestão hoje, senador Wellington Dias, no nosso encontro nacional do Partido dos Trabalhadores, quem sabe possa o PT dar um exemplo e abrir mão, dados estes resultados, mas convidando todos os partidos políticos a agirem da mesma forma e de maneira consistente com o que aqui votamos, quem sabe abrirmos mão das contribuições de pessoas jurídicas e transmitindo a todos os demais partidos que isso seria uma ótima iniciativa. Muito obrigado, presidente Mozarido Cavalcante.